Oi, amigo, oi, amiga da Unileão. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso conjunto de vídeos que vai apresentar para vocês nesse semestre tão atípico, se propõe a apresentar a vocês nesse semestre tão atípico, conteúdo relacionado à hermenêutica jurídica. Felizmente, estamos chegando no final dessa jornada e já nos preparando para iniciarmos mais um ciclo sem dúvida que esperamos ser bem menos tumultuado, bem menos cheio de contratempos do que esse. Mas chegamos ao final desse ciclo com vitórias, com boas notícias. A principal delas é que já estamos nos programando para retomar as atividades presenciais, ainda cheio de cuidados, de restrições, mas já é um passo importante que estamos dando. E chegando principalmente no final do semestre, e para coroarmos com chave de ouro tudo que nós vimos, né, nessa longa viagem relacionada à hermenêutica jurídica, nós chegamos a esse derradeiro vídeo, que é o vídeo que vai apresentar, descortinar para todos nós a hermenêutica da contemporaneidade, a hermenêutica jurídica da pós-modernidade. Para isto, e aí nós já apresentamos um texto específico, nós vamos fazer uma leitura de um texto do Lênio Streck, exatamente um capítulo da obra Hermenêutica Jurídica em Crise, que nós já havíamos indicado como atividade relacionada à avaliação parcial 1 para aquelas turmas que fizeram a avaliação parcial 1. Houve turmas que preferiram não fazer, a avaliação parcial 2. Houveram turmas que preferiram não fazer essa avaliação, mas ainda assim fica o conteúdo do texto. Mas independente de se você fez ou não essa atividade, nós vamos, nessa aula de hoje, apresentarmos alguns excetos. O método da aula de hoje é a apresentação de alguns excetos, alguns trechos desse capítulo da obra de Lênio Streck, e ao mesmo tempo que nós vamos fazendo uma revisão do fichamento que vocês já fizeram, nós vamos descortinar, apresentar para todos a hermenêutica jurídica do paradigma linguístico da pós-modernidade. Para isto, para chegarmos a isso, né, e aí exatamente o capítulo é um capítulo que vai fazer uma viagem ao longo de toda a hermenêutica jurídica, na medida em que eu me assenhoro da filosofia, eu posso inclusive dizer a pensadores de autoridade que sem dúvida nenhuma dizem isso. A hermenêutica é um capítulo da filosofia. Hermenêutica e filosofia, portanto, andam de mãos dadas, são irmãs gêmeas, se não partes uma da outra. Então, para que nós possamos compreender de maneira adequada o que significa a hermenêutica jurídica, aprendermos a interpretar da maneira correta os textos jurídicos, aprendermos assim a nos tornarmos verdadeiros juristas e não simplesmente repetidores do texto de lei. Há uma diferença, e eu espero que o desfecho dessa disciplina tenha deixado isso bem claro para vocês. Há uma grande diferença entre simplesmente ler o texto de uma lei e compreender o verdadeiro significado dela. Para isso, eu faço lembrança do tanto de julgados que nós vimos ao longo desse semestre, onde a decisão do Poder Judiciário é francamente diferente do conteúdo da lei. Então, interpretar uma lei não é simplesmente compreender o seu conteúdo literal. Há algo bem mais profundo que o jurista faz, e para isso ele se vale
do conhecimento da hermenêutica. Então, tudo isso, nas primeiras aulas que nós tivemos, ainda presencialmente, uma das primeiras questões, nós fizemos questão de tratar com todos, é exatamente nesse sentido, de ressaltar a importância para que serve a hermenêutica jurídica. E chegamos ao desfecho. Então, só recapitulando algumas observações que foram feitas ao longo do semestre, né? Uma das primeiras que foram feitas é no sentido de que o mundo da filosofia, a compreensão do homem a respeito do mundo, ele pode ser estabelecido, grosso modo, a partir de 3 grandes paradigmas. Eu tenho a filosofia da antiguidade, aquela filosofia que tem no seu auge, nos grandes pensadores, os principais pensadores, o Platão e o Aristóteles, mas são séculos, grandes séculos de desenvolvimento. É uma filosofia que ainda vai ter respaldo ou vai ser referenciada um tanto na Idade Média. A filosofia da Idade Média, aquela filosofia escolástica, é uma filosofia que vai basear-se essencialmente nas obras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, mas que, na verdade, são pensadores que revivificam as ideias de Platão e de Aristóteles. Santo Agostinho é platônico, Tomás de Aquino aristotélico. Então, essa é a grande... E percebam que todo o conhecimento moderno se baseia, tem por semente essa antiga filosofia. Só isso basta para que nós compreendamos a importância maior dos antigos, ou dessas ideias, né, para o mundo de hoje. A filosofia da antiguidade, ela vai se estabelecer a partir de um paradigma, uma perspectiva de visão de mundo, que nós chamamos de ontológica. O conhecimento para os antigos é a essência das coisas. E aí, aquele mito da caverna de Platão, ele simboliza muito bem isso. Vou já voltar a essa perspectiva da ontologia. Agora eu estou só dando um apanhado geral sobre essas matérias. Na modernidade, a filosofia antiga ela é sucedida pela filosofia moderna. Aí nasce na modernidade o iluminismo, o liberalismo econômico, é a época da Revolução Francesa, é a época do constitucionalismo. Nós estudamos algo sobre o constitucionalismo, mas aí nós já vimos o constitucionalismo numa perspectiva pós-moderna, da pós-modernidade. O neoconstitucionalismo que nós apresentamos para vocês é uma ideia de constitucionalismo pós-moderno, mas a modernidade é quem cria o constitucionalismo. E a ciência, de uma maneira geral, ela vai se sedimentar a partir de uma ideia, de uma perspectiva, de um paradigma. É o chamado paradigma metafísico. O conhecimento agora, ele vai ser fruto da observação de um objeto pelo sujeito. E, enfim, nós chegamos no conhecimento da pós-modernidade, na filosofia da pós-modernidade, que vai nos legar exatamente o tema da aula de hoje, o paradigma linguístico. Como era a verdade na perspectiva do paradigma ontológico? O que é a verdade? A verdade está na essência das coisas. Ontologia quer dizer exatamente essência. A verdade está na essência das coisas, não naquilo que nós observamos delas. Aquilo que nós observamos das coisas, no mundo da matéria, é a casca dessas coisas. A matéria ela tem uma característica essencial, que é a sua perpétua mutabilidade. A matéria sempre está mudando. Não tem uma verdade em algo que está sempre mudando. A verdade ela é
estável, ela não muda, ela está na essência das coisas, e o mito da caverna mais ou menos revela isso para nós. Onde está a verdade naquela história do mito da caverna? Está fora, onde está a luz do sol. Aquilo que as pessoas veem dentro da caverna, as sombras, aquilo não é a verdade, aquilo pode parecer a verdade. Na perspectiva daquelas pessoas, até é a verdade dentro das limitações delas, mas não é a verdade no sentido próprio. Ali nas sombras não está a essência das coisas. A essência das coisas está fora da caverna, aquilo que é iluminado efetivamente pela luz. No sentido metafórico, a essência ela é não material, ela é espiritual. Na metafísica, onde está a verdade? A verdade está naquilo que o observador conclui da observação. Veja bem, no paradigma da modernidade, aí vem Kant, vem as ideias de Descartes, vem, na verdade, um grande número de pensadores. É uma idade mais fértil. O iluminismo, por si só, ele traz... É um nome que, por si só, já nos informa um tanto de coisa. Ele traz luz para a sociedade humana, que saía da idade das trevas, do obscurantismo, para se alumiar através das luzes da ciência. Como a ciência produz conhecimento? Metafisicamente. A metafísica, na verdade, é um conhecimento que vem lá de Aristóteles, da antiguidade, mas ele ganha outro contorno, outra força, outra importância aqui na modernidade. Como nasce o conhecimento desse paradigma metafísico? A partir da observação. Veja bem, é preciso um sujeito, alguém que observe. É preciso um objeto, algo que seja apreciado, observado. O conhecimento, a verdade, é o fruto dessa observação. A verdade não está no objeto. A verdade não está no observador, mas naquilo em que o observador conclui. A verdade, aí o nome faz sentido agora, nasce metafisicamente, na mente, na cabeça das pessoas. A verdade é fruto desta observação. Por isso mesmo que no paradigma moderno há uma importância maior, grande, para a ideia da neutralidade do sujeito. Para que essa verdade seja pura, seja efetiva, seja de fato verdadeira, é necessário que o sujeito seja neutro. Porque se o sujeito não for neutro, as suas opiniões, sua parcialidade poderá contaminar o resultado da verdade. Então eu não tenho uma verdade, eu tenho uma pseudo-verdade. Isso vale, esse método, quem cria esse método? Descartes, René Descartes, mas isso vale essencialmente para as ciências exatas, as ciências da matemática. Aí tudo bem, eu posso falar da neutralidade de um sujeito. Isso necessariamente não tem aplicação devida no âmbito das ciências sociais. E nas ciências sociais, entre as quais necessariamente nós vamos incluir o direito, não cabe, não tem vez, não é possível essa neutralidade do sujeito. É exatamente isso que vai criticar esse paradigma linguístico. No paradigma linguístico, então, eu voltei à perspectiva de que a verdade ela não pode ser algo neutro. O sujeito, quando ele vai interpretar o objeto, nisso em si mesmo, ele interage com o objeto. O resultado desta observação do sujeito sobre o objeto, obrigatoriamente, tem que levar em conta as parcialidades, a história, a bagagem do próprio sujeito. De maneira que o resultado dessa observação não é um resultado neutro, como pretende a metafísica. É um resultado necessariamente parcial, porque o resultado é fruto dessa interação. Então, a linguística, o paradigma linguístico, ele vai reorganizar a ideia da neutralidade do sujeito, exatamente porque ele vai confessar que o sujeito não pode ser neutro. Não tem como o sujeito ser neutro. É impossível essa neutralidade.
porque essa interação está carregada de toda uma história de vida. Isso também explica por que sujeitos diferentes, observando o mesmo objeto, o objeto é igual para ambos, aparentemente, né? No sentido material, ele há de ser igual para ambos. Contudo, sujeitos diferentes observando o mesmo objeto chegam a resultados diferentes. Por exemplo, no direito. Sujeitos diferentes, analisando o mesmo objeto de estudo do direito, os mesmos fatos sociais, o direito estuda os fatos sociais, esses sujeitos vão chegar a resultados distintos a respeito dessa interpretação. Então, esse é o a grande questão introduzida pelo paradigma linguístico. O que é que a linguística tem a ver com isso? Porque a linguagem é exatamente o instrumento desta interação. Como o sujeito interage com um objeto? Com a mente? Com a cabeça? Não. Sem dúvida, com a mente também, mas o principal elemento dessa interação é a linguagem. A inteligência. Mas a linguagem é o grande fator desta interação. Essa a novidade, o grande porvir da pós-modernidade, deste paradigma linguístico de que estamos tratando. Só recapitulando, a antiguidade eles nos legam um modelo central de direito, o direito natural. Se a verdade está na essência das coisas, o direito justo é o direito da natureza. Na metafísica se lega o direito positivo ou positivista. Direito positivo, a expressão positivista vem de uma doutrina de um francês chamado Auguste Comte. É muito interessante quem puder se aprofundar no positivismo. E ao final passou dos limites de uma filosofia e virou uma religião. Há uma religião positivista que prega o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. Ordem e progresso, lembra alguma coisa? Né? O Brasil se firmou como uma república positivista. Isso denuncia o lema da nossa bandeira, pois o positivismo jurídico, o positivismo no âmbito do direito legou-nos o chamado positivismo jurídico, que tem a ver com Kelsen, mas que na verdade tem a ver com uma série de outras escolas. Há várias escolas positivistas, e a propósito do que nós reportamos a tudo aquilo que dissemos ao longo do semestre. No longo desse semestre nós na verdade tivemos muitas oportunidades de falarmos em mais de uma perspectiva diferente, sobre o positivismo jurídico numa perspectiva mais ampla, mas sobre o positivismo de Kelsen, o positivismo normativista de Kelsen, numa perspectiva mais específica. Só recapitulando, no paradigma linguístico, aí nascem as chamadas escolas pós-positivistas, as teorias pós-positivistas, que aí falamos alguma coisa sobre elas. No neoconstitucionalismo, essencialmente, nós apresentamos teorias pós-positivistas, mas tem muito mais para ser falado. Acho que no estado da arte, no atual momento do desenvolvimento do direito, da ciência e da filosofia do direito, o que há de mais falado é a teoria de um alemão chamado Habermas. Exatamente, ele se funda, ele cria uma teoria jurídica. Habermas é um sociólogo, tá certo? Ele não é jurista, mas ele cria uma teoria jurídica baseada na linguística. Nada mais pós-moderno do que a teoria de Habermas, que na verdade ele suplanta, ele vai ali, além daquilo que nós já apresentamos, de Robert Alex, Ronald Dworkin, também são autores pós-modernos. Também apresentam teorias jurídicas pós-modernas. Pois bem, o caminho da nossa disciplina foi esse. Nós passamos todo esse semestre para tratarmos desses assuntos, sempre estarmos tratando desses assuntos. Na antiguidade, não existe uma hermenêutica jurídica.
Na modernidade existe uma hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica se funda na modernidade. Aí apresentamos as técnicas de interpretação, né? Todo um conjunto de aulas a respeito disso. A pós-modernidade gera o pós-positivismo, a nova forma de vermos o direito. E aí apresentamos parcialmente essa questão, porque apresentamos o que era mais importante, né? Haverão sempre momentos de nós podermos nos aprofundar mais adiante nessas questões, mas essencialmente, né, nós apresentamos o neoconstitucionalismo, que é a melhor corrente, a mais falada, a mais estudada, corrente da pós-modernidade, que na verdade, é uma opinião minha, vocês vão encontrar autores que não vão concordar com o que eu vou dizer aqui, mas na verdade, o neoconstitucionalismo está fazendo uma ponte entre a metafísica e a linguística. O neoconstitucionalismo ainda não é totalmente linguístico. Não fez totalmente a chamada viragem linguística, que é esse novo paradigma filosófico da pós-modernidade. Ela não é totalmente vinculada às ideias de Heidegger, não é totalmente vinculada às ideias de Habermas e outros pensadores pós-modernos linguísticos, mas ela está fazendo essa transição. Portanto, há algo de novo. Por mais que nós digamos que o neoconstitucionalismo, a constitucionalização dos direitos, que são os temas das derradeiras aulas que tivemos anteriores a essa, por mais que nós digamos que isso é assunto novo, assunto moderno, assunto da atualidade, ainda assim há algo ainda mais novo está sendo gerado, criado. E já existem textos, já existem teorias a respeito disso. As teorias linguísticas de que estamos a tratar aqui. Então, essencialmente, o Lênio Streck, cafezinho gostoso, né? É para dar vontade de beber café e de nos animarmos. Basicamente, o Lênio Streck, no capítulo 6 da obra Hermenêutica Jurídica em Crise, ele vai falar desse caminho, dessa longa caminhada que nós estamos tratando aqui, que vai desde a antiguidade até a pós-modernidade, para enfim, no capítulo seguinte, nos apresentar a perspectiva da hermenêutica do ponto de vista linguístico propriamente. Mas aqui ele está falando da travessia, que é exatamente nosso ponto de parada aqui nesse semestre. E para isso ele vai verificar. Nós já vimos a importância da linguagem, né, para a pós-modernidade. Ele vai verificar, vai buscar responder uma pergunta: qual é o papel da linguagem nos diversos paradigmas filosóficos da humanidade? Essencialmente ele vai fazer isso. Ele começa, obviamente, por Platão. Aqui as referências que eu estou fazendo nas páginas não correspondem às referências que estão na via ou no arquivo que eu apresentei para vocês para o fichamento. Porque aqui a edição que eu estou usando é a minha edição privada, ela é uma edição diferente daquela. Como eu só tinha aquela em PDF, eu a disponibilizei para vocês, né? Mas o meu livro privado mesmo, papel, etc., que foi de onde eu tirei estas citações, é uma edição diferente, portanto a referência das páginas não vão exatamente combinar, não vai exatamente combinar. Mas é o mesmo panorama do texto em uma edição e outra edição, então não muda essa perspectiva. Assim, primeira citação aqui que eu estou trazendo, logo no início da obra, do capítulo, é a ideia de Platão. O que é que Platão achava? Qual era o papel que Platão atribuía à linguagem? Aí, a linguagem é apenas um instrumento. A linguagem é apenas um instrumento. A linguagem não é nada em si mesmo, senão um veículo por intermédio do qual se chega a a linguagem, alguma definição. A linguagem, ela não é em si. A linguagem é uma arbitrariedade. Por que nós chamamos cadeira de cadeira? Porque se convencionou chamar de cadeira aquilo sobre o que nós sentamos. Nada nos impediria de chamarmos cadeira de mesa. Então, nós poderíamos sentar nas mesas e comermos nas cadeiras. É uma questão de convenção. Então, basicamente, essa é a ideia de Platão. Porque
As coisas, elas são em si, elas são na essência. Logo, as palavras, a linguagem, são simples mecanismos por intermédio dos quais se comunica ou se comunicam estas essências. Esse primeiro texto quer dizer essencialmente isso. No segundo trecho aqui, na página seguinte, eu vou... O Leonard Strecker ele continua perguntando, mas e Aristóteles? Aliás, ele não chega em Aristóteles ainda. Vai dizer que esse papel, o papel secundário da linguagem, fica nítido em Platão quando ele diz que o real só é conhecido verdadeiramente em si. O real é a essência das coisas, que eu acabei de dizer. Para não perdermos mais tempo, fazer logo a pergunta: e Aristóteles? O que é que Aristóteles falava? Se é muito famoso entre os estudiosos de filosofia, essa máxima de que Aristóteles foi discípulo de Platão, portanto foi aluno da academia, a escola fundada por Platão, mas depois rompe com o mestre, começa a dissentir dele. Na verdade, hoje já existem alguns estudiosos que dizem eles até são diferentes. O Aristóteles tem autonomia, tem ideias próprias, mas, em essência, ele não chega a discordar de Platão, ou pelo menos ele não discorda de Platão em tudo. Essa animosidade entre ambos é meramente aparente. Isso fica claro, essa ideia fica clara quando nós fazemos essa pergunta. E Aristóteles, o que é que ele dizia a respeito do papel da linguagem? Eu respondo a mesma coisa de Platão. Não há essencialmente diferença entre Platão e Aristóteles sobre essa questão. Há sim diferenças, para mim nem tão radicais, entre Platão e Aristóteles sobre a explicação de uma série de coisas. Não, contudo, com relação ao papel da linguagem. Certo? Embora, para mim, aí é uma visão, uma opinião que eu estou colocando aqui contra-majoritária, sou minoritário nessa visão, mas para mim, Platão é muito mais genial do que Aristóteles. Embora Aristóteles tenha ficado muito mais famoso que Platão, embora Aristóteles seja muito mais importante na modernidade metafísica, a obra dele, Metafísica, que o diga, do que o próprio Platão. Mas me parece, na minha perspectiva, Platão muito mais profundo, certo? Mas são opiniões, enfim, é só alguém falando o que acha sobre esse assunto. Não é a opinião corrente, não é a opinião majoritária. Mas no papel da linguagem, para nós não fugirmos do tema, Aristóteles diz a mesma coisa. Aqui o início do parágrafo. Como em Platão, o sistema de pensamento proposto por Aristóteles concebe um papel secundário à linguagem. É este aspecto que vai mais interessar para os limites desta abordagem, a abordagem do Leonard Strecker. No fundo, o sistema aristotélico é uma releitura do pensamento de Platão, uma vez que Aristóteles descobre uma brecha no sistema de seu mestre. Como poderemos falar de essência subsistente? Nele, a linguagem não manifesta, não significa as coisas. A palavra é somente um símbolo e uma relação com as coisas, não é por semelhança ou por imitação, mas apenas por significação. Então, trocando em miúdos aqui, a essência da mensagem aqui desse parágrafo é Platão e Aristóteles, a respeito da linguagem, têm essencialmente a mesma compreensão. Platão e Aristóteles entendem que a linguagem é um veículo, é um meio de comunicar algo, mas não é o algo em si mesmo. A linguagem não altera a coisa em si mesma. Na pós-modernidade, isso não vai ser mais uma verdade. A linguagem altera substancialmente as coisas hoje. Mas fica para depois essa questão. Então, resumindo, o pensamento grego, de uma maneira geral, é isso que diz esse parágrafo agora. O pensamento grego, de uma maneira geral, ele, que é condensado, sem dúvida, o ápice desse pensamento, é condensado em Atenas por Platão e por Aristóteles, eles essencialmente vão dizer a mesma coisa sobre a linguagem. A linguagem é um instrumento, como contraponto, está escrito aqui, como
contraponto, tanto o idealismo platônico como o essencialismo realista aristotélico, embora discordantes entre muitos aspectos, convergem num ponto considerado por Platão e Aristóteles como fundamental. Seja qual for sua sede ou seu lugar de origem, a verdade está enquanto tal preservada da corrupção e da mudança para sempre. A ontologia, a essência. O absoluto preside, nesse sentido, o esforço filosófico da metafísica do século IV a.C. até o século XIX, da nossa era. Século IV a.C., a Grécia clássica, a decadência, começa aí a decadência de Atenas, mas exatamente na época de Aristóteles e Platão, pela ordem Platão e Aristóteles, até o século XIX. Quando vai surgir o iluminismo, quando vai se inaugurar a metafísica ou o novo paradigma filosófico da humanidade, já dissemos, metafísica. Não é isso. Basicamente, né, a humanidade passa todo esse longo período, quantos séculos, não? É essencialmente fundamentada, sedimentada na ideia dos gregos e na ideia, para a nossa perspectiva aqui, para a perspectiva da nossa análise, que é o que importa aqui. Essa análise poderia ser feita sobre muitos outros aspectos, sobre muitos outros pontos de vista, mas para apresentar a viragem linguística, é dizer isso, numa perspectiva da linguagem, com essa mesma compreensão. Até que, enfim, se chega ao século XIX, 18, 19, é onde surge o iluminismo, onde vão surgir uma série de obras essenciais para a humanidade. A idade das luzes, a idade onde se desprega da idade medieval, do domínio da Igreja Católica, onde se começa a valorizar a ciência. A ciência, da maneira que nós compreendemos hoje, nasce na modernidade. Antes nós tínhamos os alquimistas, nós tínhamos pessoas que estavam muito mais ligadas ao misticismo, os próprios místicos eram alquimistas, do que propriamente a ciência. Aqui não, nasce a ciência na perspectiva que nós conhecemos hoje, e para isso é importante fazer a referência. Na verdade são muitos pensadores, mas na minha perspectiva é importante citar dois grandes deles. René Descartes, o discurso do método, cogito, ele cria o método da ciência, e Kant, que vai estabelecer a perspectiva da razão. A mente, a racionalidade humana é um instrumento por intermédio do qual todas as verdades poderão ser desvendadas. A verdade aí, onde vem a importância de Kant, é metafísica. Certo? É a ideia que nós já colocamos no início da nossa conversa. Certo? Então, essencialmente aqui, o Kant ele vai trazer essa perspectiva. E uma crítica, Heidegger, essa segunda citação aqui que eu trago. Heidegger, quem é Heidegger? Heidegger é um pensador já do século XX, certo? Que vai ser um dos grandes nomes da linguística, da virada linguística. Ele não é o criador da virada linguística. A virada linguística nasce muito antes dele. Mas ele é um dos pensadores mais homenageados e mais citados. Um filósofo pós-moderno, um filósofo linguístico, Dasein, ser na coisa. A ideia do Heidegger, essencialmente, sobre a verdade, eu estou me antecipando já para um tema, eu vou falar já no final, mas ao mesmo tempo para completar, fazer o contraponto entre Heidegger e Kant. Em Heidegger, a verdade ela é fruto dessa interação entre sujeito e objeto. A verdade não é algo puro em si mesmo, metafísico, independente do sujeito. Veja, em Kant, a verdade ela é absolutamente metafísico, absolutamente racional, a razão pura. A obra mais famosa do Kant,
A verdade é fruto dessa razão pura. Quando eu elimino da razão toda e qualquer outra influência, razão pura. Essa razão pura, essa razão metafísica, que pressupõe a neutralidade do sujeito, é que vai conduzir a ciência à verdade. Essa é a ideia de Kant, a metafísica. Heidegger vai dizer alto lá. Heidegger vai fazer uma crítica ao pensamento kantiano. Vai dizer que o sujeito, quando ele mira o objeto, quando ele observa o objeto, ele já carrega para o objeto toda a sua experiência de vida, toda a sua história de vida. Para o sujeito é impossível concluir qualquer coisa sem antes já ser algo. Então, quando um sujeito vai observar um objeto, ele já parte de pressupostos, ele já carrega um conjunto de conhecimentos a respeito de si e do próprio objeto. Esse conjunto de conhecimento, ele não é um ser vazio, neutro. E esse conjunto de ciências, de conhecimentos que o sujeito tem a respeito do objeto, que vão fazer ele chegar a alguma conclusão. Isso tem muita importância para o direito. Porque no direito pós-moderno, em Habermas, por exemplo, nós vamos ver que eu não posso apoiar, eu não posso confiar na onisciência de uma autoridade que esteja sobre as partes, acima das partes. O juiz não pode, de cima para baixo, imperativamente, impor a sua decisão. A decisão justa, ela vai ser fruto da interação dos discursos dos sujeitos que participam do processo. Eu preciso que esse discurso seja igualitário, isonômico. É a isonomia do discurso, da possibilidade de produção desses discursos, é o debate isonômico, dentro de regras bem claras, democráticas, que vai permitir que ao final desse processo se chegue a uma resposta justa. A resposta em Habermas, a solução jurídica correta, ela não pré-existe, olha só, a verdade não pré-existe ao fato. O intérprete interpretando no seu trabalho é que vai conduzir a resposta da verdade. Veja, Kant, fazendo esse paralelo na perspectiva do direito. Kant, que vai inspirar o Kelsen, a razão pura do Kant, a teoria do direito puro do Kelsen. A obra de Kelsen está muito fundamentada nas ideias kantianas. A teoria pura do direito é uma teoria que nada, eu posso até dizer numa perspectiva assim, uma certa liberdade, é uma teoria kantiana, ou pelo menos que não se antagoniza com a teoria de Kant. Não é kantiana porque não foi Kant que criou, foi Kelsen, nós sabemos. Mas é kantiana no sentido de que ela não discorda da ideia kantiana. É kantiana no sentido de que Kelsen se inspira na razão pura kantiana para criar o direito puro dele. Então, nessa perspectiva, em Kelsen / Kant, a resposta muitas vezes pré-existe ao problema, porque a resposta está na lei. Olha as escolas exegéticas, estão lembrando? Escola exegética não é uma escola kelseniana, mas é uma escola positivista. A resposta pré-existe ao fato. Em Heidegger, isso não é possível. A partir da interação sujeito-objeto, sujeito somos nós, os hermeneutas. Objeto, fato social, não necessariamente a lei. A lei é um instrumento que nos conduz ao objeto, mas o objeto do direito é o fato social. Conflito, a lide. Sujeito interagindo com o objeto e levando em conta a carga de experiência que ele já possui, ele vai chegar ao resultado. Resposta justa. A resposta em Heidegger, a resposta em Habermas não pré-existem ao problema. Olha como muda tudo nessa metafísica, melhor dizendo, como muda tudo nesse paradigma linguístico que está posto.
Então, essencialmente, esses dois textos aqui vão fazer esse contraponto aqui, né? Mas especialmente esse segundo aqui, ó. Em Heidegger, a metafísica encontrará o seu maior adversário, como se verá mais adiante, pelo fato de a metafísica interromper o ente, enquanto ente permanece ela junto ao ente e não se conta para o ser enquanto ser. Tá? Sein é uma expressão do Heidegger para dizer o ser no mundo, o ser nessa perspectiva, que em outras palavras é mais ou menos aquilo que eu disse, essa interação sujeito e objeto, a partir de toda a carga que o sujeito carrega, é que vai trazer a verdade. Então, basicamente, essa ideia desse parágrafo aí. Outra citação, né, no âmbito destas reflexões, interessa notar, antes da viragem linguística, estou falando ainda na modernidade, a viragem linguística que ocorreu no século XX, né, os pontos e os contrapontos entre metafísica ocidental, cujo pensamento pode ser caracterizado, correndo o risco de simplificação, pelo pensamento aristotélico, platônico e o neoplatonismo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Leibniz, chegando a Kant, Fichte, Schelling e Hegel, certo? Ele basicamente está dizendo assim, todo o pensamento da antiguidade, todo o pensamento da modernidade parte das ideias desses autores aqui a respeito do papel da linguística. Falamos de tantos deles, né? Aristóteles, falamos dele. Platão, falamos dele. Né? O neoplatonismo ele vai se relacionar a Santo Agostinho. Neo-aristotelismo a São Tomás de Aquino. Aí Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, já falei dele. Descartes, já falei dele. Eles essencialmente são autores linguísticos. Melhor dizendo, são autores que levam a linguagem na perspectiva de simples instrumentos. Reversamente do que eu acabei de dizer, eles não são autores linguísticos, são metafísicos. E todos esses pensadores, em comum, eu posso dizer, eles têm a ideia, eles carregam a ideia de que a linguagem é um mero instrumento. Pronto. Certo? E aí ele segue. E as concepções que a ela se contrapuseram. A ideia, o papel da linguagem, consideradas por Habermas, já falei de Habermas, como antimetafísicas. Vocês viram porque Habermas, Heidegger são antimetafísicos? Como o materialismo antigo, no qual se enquadra o estoicismo, certo? O ceticismo, o nominalismo da Alta Idade Média. Estoicismo, filosofia essencialmente romana, antiga, mas ainda romana. Portanto, tem uma grande influência na Idade Média. Ceticismo, nominalismo já são relacionados à Idade Média. Filosofias produzidas na Idade Média que estão relacionados, principalmente, são alguns tantos pensadores, mas principalmente as ideias de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Certo? Então, basicamente, ele fecha essa ideia. A metafísica, ela entende, assim como na antiguidade, que a linguagem é um simples instrumento. Seguindo, sim, outra parte da obra, estamos perto de chegar ao fim, vai dizer, olha, pode-se dizer, modo geral e em resumo, o que até agora foi dito, eu peguei essas partes que estão fechando as ideias. O Leon Streck, ele tem um estilo onde ele pulveriza as ideias que ele quer tratar, se aprofunda nelas, toma caminhos um tanto periféricos, mas no final dos textos ele sempre concentra, ele sempre resume o que queria dizer. Então é uma dessas partes. Posso dizer, modo geral, e em resumo do que até agora foi dito, que na metafísica clássica os sentidos estavam nas coisas. As coisas tinham uma essência e por isso tinham um sentido. Ontologia. O sentido está
na essência. O sujeito estava assujeitado. A subjetividade é uma construção moderna. Tem a ver com a metafísica. E, é claro, essa transformação paradigmática é de fundamental importância para os acontecimentos modernos, como o Pacto Hobbesiano para a criação do Estado absolutista, como veremos na sequência. Então, a ideia da subjetividade, a ideia do sujeito mesmo, a ideia de indivíduo mesmo, é uma ideia que vai nascer na modernidade. A antiguidade não concebia essa ideia. Certo? E essa perspectiva é fundamental para a teoria do direito como um todo. Convenhamos. Porque aqui ele está falando, ó, o Pacto Hobbesiano. Que Pacto Hobbesiano é esse? Thomas Hobbes, Leviatã. Teoria do Estado, ele está falando aqui. Aquela ideia do contrato social. Os homens abrem mão de sua liberdade para cedê-la a um ente maior do que eles, o Estado, que é o Leviatã, a perspectiva dele. Certo? E o Hobbes ele vai trazer a ideia do Estado absoluto. Por quê? O que a teoria do Estado tem a ver com teoria do direito? Essa é a base, a essência, essa ideia é elementar para a formação de todas as teorias do direito. Eu não tenho nenhuma teoria do direito na modernidade que não esteja fundada nesse pacto hobbesiano ou no contrato social. É um tema que eu acho muito interessante desse debate, mas infelizmente nós não temos tempo para nos aprofundarmos nele. Mas é um grande erro, na minha perspectiva, das teorias do direito, é que todas elas estão baseadas nessa perspectiva aqui, nesse ponto de vista. O Estado nasce como fruto de um pacto, de um contrato social. Eu chamo a atenção de todos, sem me aprofundar demais. Há outras formas de explicar a criação do Estado. É um debate que o direito precisa fazer e se aprofundar sobre teoria do Estado, sobre novos paradigmas a respeito da teoria do Estado. Outras teorias que refogem totalmente a ideia de hobbesiana do pacto social. A ideia russoniana, que o Rousseau vai trazer a democracia, mas ele também pressupõe esse pacto social. Certo? Então, é preciso se revisitar o contrato social. Mas todas as teorias do direito, a informação mais importante é essa, elas se baseiam nessa ideia desse pacto, e a ideia do pacto é uma ideia metafísica. E, portanto, distingue também sujeito, objeto e linguagem, que tem a linguagem como um mero instrumento para comunicar algo que não está dentro da linguagem. Certo? A linguagem é um simples instrumento. A linguagem é um arbítrio, conforme nós já vimos lá nas ideias aristotélicas, platônicas, etc. e etc. Bom? Então, eu acho que é a última ou a penúltima, só ver? A penúltima, certo? Está bem adiantado aqui no tempo, a antepenúltima. Vamos passar um pouquinho. Acho que a ideia está bem colocada, né? Assim, pode-se dizer, tudo se inicia com o eidos platônico. Qual o caminho? Aquele caminho que nós dissemos que íamos traçar. E, na sequência, a usia aristotélica, acrescida da vontade divina em Tomás de Aquino, terminando, desse modo, o período que podemos denominar de metafísica clássica. A virada em direção à superação do essencialismo, do universalismo, embora tenha esse componente nominalista inegável, posso dizer, inclusive, que o positivismo jurídico inicia o nominalismo em Ockham, passa pela ruptura com o realismo, quando o esquema sujeito-objeto sofre uma transformação. Surge a subjetividade, a sujeitadura das coisas, com o nascimento do sujeito, que dominará a modernidade, atravessando o século XX e chegando ao século XXI ainda fortalecido, mormente no campo do direito. Veja bem, aqui neste parágrafo, o Lênio Streck, ele está fazendo a referência teórica,
as principais escolas filosóficas, que vão desde Platão até os idos finais, né, da modernidade. O último autor, filósofo moderno, me parece justa essa ideia, essa afirmação, é Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Daí por diante, o que a filosofia produz de mais importante já é a pós-modernidade, certo? Mas aí, tudo isso resume aquele papel da linguagem que nós estávamos tratando agora há pouco. Então, encerrando aqui, o tempo já está bem longo, para não cansar demais vocês, eu vou encerrar com essa derradeira citação do Lênio Streck a respeito disso. Ele está fechando o ciclo. Posso questionar, sim, se a filosofia é fundamento do direito e que proposta para a teoria do direito como o neoconstitucionalismo e positivismo normativista, dentre outras, permanecem estagnadas no último estágio pré-filosófico da linguagem, isto é, a subjetividade dona dos sentidos. Afirmo isso porque, mais do que em outros filósofos modernos, como em Descartes, Kant, Fichte, Hegel, Nietzsche, representa uma fase na história da filosofia em que a subjetividade tem seu fundamento baseada na vontade. Veja, todos esses autores citados aqui na parte final, Descartes, Kant, Fichte, Hegel dos filósofos modernos, ele talvez seja o mais festejado. Hegel, ele vai falar do papel da história, a perspectiva da história, ele vai falar da dialética. Nós conversamos tanto de dialética. O grande autor, filósofo que inspira Karl Marx na sua teoria econômica é o Hegel, sem dúvida. Inclusive, a noção de dialética que Marx trabalha é dele. Nietzsche dos filósofos modernos, o mais conhecido deles, certo? Até porque ele vai morrer em 1900, então ele é mais ou menos, não é tão distante, pelo menos no tempo, da nossa época. Todos eles são metafísicos. Todos eles compreendem o papel da linguagem como um papel subalterno. O que o Lênio Streck está questionando, ele posso questionar, começa assim, como é que o nosso direito se comporta diante desse novo paradigma. Ele está, na verdade, fazendo, a título de um questionamento, uma crítica, uma severa crítica. Ele está dizendo o seguinte, o direito, ele ainda é metafísico. Mesmo no que nós chamamos de pós-modernidade, mesmo no neoconstitucionalismo, que nós já estudamos, mesmo na ideia da constitucionalização dos direitos, ele ainda é metafísico. Ele não fez a viragem linguística. O direito ainda não fez a viragem linguística. Pelo menos o direito que é praticado nos nossos tribunais. Na teoria, em obras como, por exemplo, a de Habermas, assim, houve essa viragem linguística. Não na prática, não no nosso dia a dia, não na nossa contemporaneidade. O nosso direito, portanto, ele ainda é metafísico. O direito praticado pelos nossos tribunais, ele ainda é metafísico. É preciso, aí a crítica dele, fazer a viragem linguística para o direito. Porque na metafísica, certo? Essa subjetividade é baseada na vontade. O juiz decide como quer, em última instância. A crítica é essa. No direito pós-moderno, no direito pós-virada linguística, não pode existir essa vontade, essa subjetividade desse grau. A subjetividade existia, percebam, lá na ideia de Kelsen, nós falamos disso, há um vídeo que trata disso, mas a subjetividade continua existindo na ideia do Dworkin, na ideia do Alexis, na pós-modernidade, no neoconstitucionalismo. Não muda tão radicalmente essa coisa. É preciso mudar. É essa a grande crítica. Nós não estamos aqui dizendo o que o direito é hoje. O direito é hoje no passo que nós apresentamos a respeito do neoconstitucionalismo. Mas aqui eu já estou me adiantando. O que é que o direito será? Qual é o direito que você, quando estiver formado e praticando ele como juiz, promotor, advogado, não importa, estiver exercitando esse direito na prática, na realidade, que direito será esse que você irá praticar?
é um direito pós-moderno. É um direito que supera o paradigma da metafísica. É um direito fundamentado numa outra teoria pós-moderna. Que tem a ver com a teoria de Habermas, pode até ser outra, mas que pressupõe um novo papel da linguística, portanto, que não admite essa subjetividade. É possível, sim, o Lenny Streck ele vai trazer essa perspectiva, é possível uma resposta correta, única, para uma lead, e o Lenny Streck diz é possível construir uma teoria da decisão judicial, e ele responde sim, é possível construir uma teoria da decisão judicial. Só que aí essas questões já ficam para outra abordagem, e naturalmente estamos disponíveis para minicursos ou enfim outras oportunidades de interação a respeito desses temas, que são temas muito caros, muito importantes para o direito, principalmente porque nós estamos aqui tratando do direito do porvir, do direito do amanhã. Então fica aqui o meu abraço para vocês por esse semestre. Eu vou trazer mais um vídeo, mas será apenas a devolutiva da avaliação, a V2, certo? Mas aí nós vamos nos interagindo, vamos conversando, e no próximo semestre estaremos, se Deus quiser, firmes e fortes, prontos para darmos sequência ao nosso trabalho. Por enquanto, recebam um caloroso abraço e o desejo de que todos estejam bem, com saúde e firmes e fortes, otimistas para o começo do próximo semestre. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.